Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje estamos com mais um episódio do Econo Brothers, nosso podcast sobre o mundo dos investimentos, com um pouquinho de ousadia, alegria e irreverência. É isso. Sejam bem-vindos, valeu, bem-vindo aí, Samuel. Cara, e aí? Acertamos algumas, hein? Pô, nossos últimos vídeos aí, a gente colocando a questão da recessão, a questão do fiscal vindo um pouco melhorzinho, né, do que estava aparecendo. O que você me diz aí desse momento, cara? A gente está antenado aí com o que está acontecendo e acertando, né? Muita coisa acontecendo. Hoje saíram dois dados que eles reverberam bastante coisa que a gente vem falando há algumas semanas, né? A taxa de desemprego no Brasil vindo para um dígito, né? Acho que você tinha dado o call quem iria ser a primeira casa que ia colocar a taxa de desemprego em um dígito, e chegamos aí no final do primeiro semestre, né? Hoje é o último dia do semestre, com a taxa aí de desemprego, a PNAD contínua, em 9,8. Saiu hoje, a expectativa era 10,2 e saiu 9,8, um número muito, muito expressivo. E um paradoxo, né? Até a gente comentar isso. Taxa de desemprego caindo com juros subindo. Isso é um paradoxo econômico que a gente está vivendo no Brasil. É interessante, né? Porque, poxa, se o desemprego está caindo, a renda deveria estar aumentando, né? Enfim, mas a renda está diminuindo também, a renda média está baixa, e o juros subindo, e a inflação rodando, enfim. A gente está numa salada, né, cara? Que situação mais complexa de analisar. É uma situação paradoxal mesmo, né? E outro dado importantíssimo hoje foi a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Ela veio levemente abaixo do esperado. Eu vi, Então, estava 0,4, né? Expectativa, e veio 0,3, né? é um pouquinho diferente. O núcleo veio 0,4. Não, a expectativa era 0,4 e veio 0,3. E o índice global, né, o geral, a expectativa era 0,7 e veio 0,6. No ano, esse dado, a expectativa era para vir em 6,8 e veio 6,6. Então, esse é um dos dados, né, que o Banco Central americano acompanha para fazer aumento ou não da taxa de juros. Então, ele vindo em linha, já se começa a refazer as apostas de 0,75 para a reunião de julho, e é um número que dá um alento também, né? De qualquer maneira, é um dado que permanece nos padrões históricos americanos, uma inflação bastante alta. E outro dado que saiu hoje que o mercado está digerindo é a recessão do primeiro trimestre lá nos Estados Unidos, né? Então, uma recessão forte aí, menos 1,6 no primeiro tri. E aí o Brasil bonito de novo, né? Então, revisão para baixo nos nos Estados Unidos, de PIB, e revisão para cima no Brasil, de PIB. Pois é, cara. E assim, eu estava pensando, estava tentando refletir, me distanciar um pouco do momento atual e tentar olhar a figura numa visão um pouco mais macro e também numa visão temporal de prazo um pouco mais longo. A sensação que eu tenho, cara, aquele palpite, né, de estar aí há muitos anos mexendo com o mercado, é porque tem esse comportamento cíclico, né, que a gente sabe. Então, pô, uma hora o pêndulo vai para um lado, outra hora o pêndulo vai para o outro lado. E é muito clássico, todas as vezes, né, esse tipo de coisa acontece, quando a gente está nos extremos, a percepção prevalente que fica é aquela percepção de que o mundo acabou, de que, tipo assim, que nunca vamos sair daquela situação mais, né? Então, todo bear market, né, todo mercado de crise, a galera acha que é a pior crise da história, né? E todo bull market, aquele mercado eufórico, é o maior bull market da história, né? Então, poxa, ano passado a gente estava num mega bull market nos Estados Unidos, a gente viu a Bolsa Americana bater o recorde histórico, acho que 54 vezes ano passado, né? Chegou na máxima histórica. E aí agora está realizando, vindo com esse medo de recessão. Mas, por um outro lado, estava dando uma olhada em estudos históricos do Economist, ali falando sobre
o que acontece em pós-pandemias, pós-crises, né? E, em geral, os números são muito fortes, né? Em geral, quando a gente sai de um momento como esse muito complicado, os números dos movimentos seguintes são muito assim, muito fortes, né? Muito esticados. Então, não sei, cara, eu tô com uma sensação que quando a gente virar o ano, quando diminuir um pouquinho as incertezas no horizonte, cara, vai ser um desespero para comprar, vai ser uma coisa de bolsa subindo forte e rápido na hora que a curva de juros começar a apontar uma queda mais forte, né? Eu tenho a impressão que posso estar assim, sendo muito otimista, né? Mas eu tenho a impressão que a gente vai ver assim um bull market como há muito tempo não se via, cara. No Brasil ou no mundo? Eu acho que primeiro no Brasil e depois no mundo. Eu acho que o Brasil vai sair na frente dessa vez e depois o mundo vai vir a reboque, né? Porque a gente já está um pouco antecipado nesse ciclo. E a gente está muito barato, né? Muito barato, historicamente, muito barato. É Eu por isso, sou. exatamente. Até faz aí teu comentário que eu vou pegar uma figura aqui do PL histórico. Não, eu sou alinhadíssimo contigo em relação ao Brasil. Eu acho que a gente está muito bem posicionado. Houve uma mudança nesses 4 anos do drive, do comando dos investimentos ou da situação econômica. Hoje, o setor privado comanda o drive econômico. O Estado, né, por N motivos, dívida, capacidade de investir, ele está se colocando na posição de regulador, né, saindo bem fortemente do Estado empresário, né, muitas privatizações, muitas concessões, e isso faz com que esse espírito animal, né, do privado comande a economia. Então, isso é uma coisa que é pouco falada no debate econômico. A gente está sofrendo ou vivendo uma mudança de drive. Sai drive Estado, entra o drive privado, e na minha visão, um dos motivos que a gente tem o paradoxo do aumento da taxa de juros com a diminuição da taxa de desemprego. Porque a teoria econômica, ela diz o quê? Aumenta o juro, aumenta o desemprego. E a gente está vendo isso ao contrário. Então, eu sou muito alinhado com as teses de que a gente vai ver, principalmente depois de dissipar a incerteza eleitoral, a gente vai ver uma correria na Bolsa Brasileira para cima. Isso Eu eu estou também acho. alinhadíssimo com você. Eu Em também acho. relação lá fora, eu já sou mais reticente, porque tem muito ajuste para ser feito nos Estados Unidos e na Europa. Então, aí tem um inverno que Então, o bicho mas vai olha só. pegar lá na Europa, questão de petróleo russo. Sim, Então, tem isso. Mas é deixa eu te aquela de dar. vai Brasil e sell States e Europa. Então, mas deixa eu te dar uma outra perspectiva. Quando teve em 2008, a crise de 2008, ela foi absolutamente no coração da economia, no sistema financeiro, que eram os créditos imobiliários, né, os financiamentos imobiliários. Aí, tanto a Europa estava muito contaminada com esses empréstimos podres, quanto os Estados Unidos, né, estavam também com as pessoas físicas muito alavancadas, muito alavancadas. Então, naquele momento, a crise realmente, cara, foi avassaladora, assim. Só que quando a gente olha agora, pô, o déficit de emprego, o desemprego, né, e o excesso de oferta de vagas nos Estados Unidos estão muito grandes ainda. Então, pô, como é que uma economia que tem 5 milhões de vagas disponíveis, o cara chegou lá, tem emprego garantido, como é que a economia que tem esse nível de dinamismo está em recessão, entendeu? E ao mesmo tempo na Europa, a Europa também tem um crescimento ali, tipo, a economia real deles não está tão derrotada assim, né? Eles estão tendo um giro. Claro, tem as dívidas, né, dos países, enfim, o juro subindo vai prejudicar, mas a sensação que eu tenho é que o dinamismo que está rodando nas economias é muito diferente do que aconteceu lá em 2008. 2008, realmente, o mercado financeiro ficou em frangalhos, né? Tipo assim, a desalavancagem que aconteceu, né? As perdas, a destruição de valor, né? Com aquelas perdas de liquidação fire sale, que eles chamam, né? Aquelas vendas de liquidação total. Então, eu tenho a sensação que esse nível de estrutura não vai não vai ser tão abalado, né? As estruturas do mercado ali vão chacoalhar, mas eu tenho a sensação que vão aguentar. Não vai colocar a Europa de joelhos, nem muito menos os Estados Unidos. E aí, só para aproveitar aquilo que eu comentei contigo, deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha só esse dado aqui.
Olha lá, esse aqui é o PL histórico da Bolsa desde 2014. Olha isso, cara. Olha o quanto que está abaixo, né? Mesmo naquela recessão lá de 2016, ali no auge do impeachment, né? Olha, tá nas mínimas. É porque o gráfico aqui não pegou, mas ele está na mesma linha, abaixo um pouco da linha de 2002. Pô, 2002 o Ibov era 10 mil pontos, hoje é 100 mil, 90 e poucos mil, né? Já tá. Então, não sei, assim, eu acho que existe o efeito contágio, né? Mas também no sentido positivo. Quando alguém começa a subir muito, opa, aí um outro começa a subir um pouquinho, aí a galera, opa, aí, enfim, né? Existe esse efeito contágio, né? Enquanto a gente está no bear market, todo mundo está com medo. Mas hoje eu vejo essa sensação de que tá todo mundo com medo, mas todo mundo morrendo de vontade de comprar, olhando as coisas, falando, cara, eu queria comprar isso, cara, isso está muito barato, cara, isso está muito bom, né? E o juro a 13,25, no Banco Central vai chegar a 13,75 no próximo, ele é outra força que faz uma migração, né? O pessoal vende bolsa para aplicar no juro, para ganhar seus 13,75% ao ano, que é uma rentabilidade muito boa e que, né, vai fazer o capital dobrar aí em 5 anos e meio, 13,75. E aí é essa hora que é a hora que vai gerar riqueza, porque quem tem um apetite para risco, é a hora de comprar nesses níveis aí que você mostrou, que é mais barato do que em 2012. Então, há 10 anos a gente não vê o quão barato está essa bolsa. E outra, as empresas brasileiras, elas estão desalavancadas. Elas estão com os balanços muito limpinhos. E hoje eu até estava conversando com uma cliente, ela falando, que você acha da bolsa lá de fora? Eu falei, eu sou mais Brasil, porque as empresas brasileiras, elas estão bem enxutas, estão bem desalavancadas e elas estão distribuindo mais dividendo. E a gente está no PL mais barato. Então ainda tem um ajuste a ser feito na Europa e Estados Unidos, e esse ajuste a gente já fez. Então, realmente é hora da plantação. E eu tenho certeza que quem plantar agora vai colher lá em 2023, 2024. Saiu um dado aí de que em 2024 o Brasil volta a ter a consistência de superávit, né? Superávit primário, e que a gente vai chegar até o início da década que vem, 2031, com 2,5% do PIB de superávit primário. Isso investment grade na veia para a gente, né? Então, Concordo, concordo. Não, eu acho também que a hora que qualquer agênciazinha de rating colocar o cenário, né, a perspectiva do Brasil em avaliação, meu, isso já vai começar uma correria. Aí eu queria só comentar esse índice aqui, ó. O pessoal brinca, né? Os economistas, às vezes, eles inventam uns negócios aí para, né, criar coisas criativas, né? Aí tem esse índice de miséria. O que é o índice de miséria? É a soma da inflação com o desemprego. Olha o quanto foi duro, né? Então, pô, a gente viu um cenário muito, muito pesado, mas aí, o que eu queria mostrar também? A perspectiva depois disso. Aí aqui, ó, deixa eu compartilhar de volta aqui. Olha só. Então, aqui, ó, aí, pô, foi muito ruim, né? Foi muito difícil. Mas aí vamos ver, ó, Covid, que foi a grande ameaça, né? A grande pandemia. Olha o quanto que já reduziu, né, as mortes, né? Então, o Brasil vacinou super bem, né? Mesmo com atrasos, conseguiu vacinar um número muito grande. Aí a questão dos choques, né? A gente teve em 2021 uma crise hídrica absurda, né? Faltando energia, faltando água nos reservatórios. Pô, muito complexo 2021. E aí, maior seca dos últimos 90 anos do Brasil viveu ano passado. pois é. E aí, o que é a inflação, né, no fim do dia? Alimento, transporte, energia, né? Os gastos normais que a gente tem. E o que aconteceu com essas três variáveis? Olha lá. Primeiro, a Covid aliviou. Segundo, a crise hídrica aliviou bastante. Os reservatórios estão super cheios, né? E aí, claro, as commodities ainda estão caras, mas, pô, já, a inflação nossa já começou a dar alguns sinais de vir abaixo do consenso. Então, a questão aqui, o que vai acontecer? E aí é a aposta. Aquele mesmo índice de miséria, ele pode vir e devolver tanto a inflação quanto o desemprego para níveis mais dentro da média, né? Então, a ideia aqui é tentar olhar esse copo meio cheio, que hoje parece duvidoso,
Mas ali na frente, cara, é aquela coisa de engenheiro de obra pronta. Eu te falo, quando for em fevereiro, março do ano que vem, se a gente já vir o mercado dando uma disparada, o que vai ter de gente falando, mas eu avisei, era óbvio, tava na cara, que é isso, como que não ia subir, tava tudo tão positivo. E esse é o deserto que a gente está nesse momento, né? Então, também tem uma pitada de coragem para quem tem esse apetite para isso, porque o ditado do mercado e a gente está vivendo isso. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E hoje a gente está ouvindo muito canhão. Então, é a oportunidade que está na mesa. Claro que tem um juro que paga 3,75 ao ano, que também vai ser sempre tentador alocar a maior parte da carteira, mas hoje tem uma assimetria na bolsa, um PL aí de 5,8, que é menor da última década, então é o menor PL da última. A gente está mais barato que durante o impeachment. E é o que tu falou, durante o impeachment, a gente estava no fundo do poço, né? E hoje a gente está mais barato que aquela época. Mais barato ainda, pois é. Então, e isso é uma coisa doida, porque quem manda na nossa bolsa é o investidor estrangeiro, né? Então, quem manda no mundo, de uma certa forma, são os investidores globais, né? E aí, o investidor estrangeiro está com medo, porque ele está olhando de fora, lá fora está com uma situação tensa, com juros subindo, né? Para eles é novidade, inflação alta, assim, fazia muito tempo que não tinha, mas a gente é acostumado. Olha esse gráfico aqui, ó. Se a gente pega esse gráfico aqui, ele joga a inflação invertida, né? Essa linha azul clarinha aqui é a inflação, ou seja, esse ponto aqui é o ponto máximo da inflação que foi em 2016. Ele está invertido para ficar junto com a bolsa e dar esse senso de correlação. Então, veja, quando a gente estava na inflação máxima, a gente teve a bolsa na mínima em 2016. E aí a bolsa veio, recuperou, e de novo a inflação está num ponto de máxima, né? E a bolsa não caiu isso tudo, mas os múltiplos ainda estão muito baratos, né? E aqui a taxa de juros, né? Aqui nesse daqui tem a taxa de juros e a inflação. Então, cara, a gente tem exatamente o que você falou. O que eu mais vejo hoje é a assimetria, né? Então, a sensação que eu tenho é aquela sensação do Christian Bale no filme lá no Big Short, né? Que ele era o Michael, como é que é o nome? Michael Bloom? Não, como é que era? Burble? Não, esqueci o nome do cara que ele interpreta no filme. Michael Burry, que é o investidor que o Christian Bale interpreta, ele previu a crise do subprime uns 2 anos antes, né? E aí ele montou as posições, né? Dando spoiler, pessoal, para quem não viu o filme. Ele montou as posições short, né? Montou as posições vendidas e o mercado imobiliário ainda demorou 2 anos para cair, o que ele imaginou, né? Aí ele ia lá no quadrinho e escrevia menos 10%, menos 20%, menos 40%, não sei o quê. Aí no final do filme, na última cena, ele apaga lá o quadrinho e escreve lá, mais 495%. Né? Então, assim, a sensação é essa, tipo assim, os sinos de alarme de que, cara, tá tudo muito barato, tá tudo muito esquisito, já estão tocando, mas só algumas pessoas estão ouvindo, né? E aí, assim, ali na frente, quando o negócio ficar claro para todo mundo, é o que você falou, a correria acontece e aí já foi, né? Não dá tempo de você querer esperar tá tudo certo para comprar depois, né? O preço sobe muito rápido, né? É o squeeze, né? Sim, muita compra e sem tanto vendedor. E aí a compra vai pegando a próxima venda lá em cima. Então, é uma situação de correria para cima, do jeito que tem correria para baixo, só que para cima. E acho que tem a incerteza eleitoral, ela está afetando o preço, está começando a afetar ou já está afetando em si. E quando isso se dissipar, pelos fundamentos e por esses gráficos todos que você mostra, inflação, cara, assim, a gente teve uma mini reforma tributária com esse ICMS no teto dos itens essenciais, justamente de energia e combustível. Hoje aqui em Brasília, e deixar isso como exemplo, né? Na segunda-feira, chegando no meu escritório, eu passo por um posto e sempre fico vendo o preço. Estava R$ 7,64. Hoje eu passei por esse mesmo posto, estava R$ 6,94. Menos 10% na gasolina. Caramba! Já Isso foi na veia, né? isso vai reverberar na inflação.
Então, o Itaú, ele estava prevendo 8,7 de inflação no ano e já trouxe para 7,5. E a XP estava prevendo 9,2 o ingresso e já está prevendo 7. Então, é uma reverberação em cadeia, porque o combustível ele afeta passagem, né? Afeta frete, e o frete vai afetar o preço dos alimentos. Então, eu acho que a gente iniciou julho, né? Vai iniciar julho a partir de amanhã. Hoje a gente está no último dia do semestre, e essa queda dessa mini reforma tributária no principal imposto sobre consumo, né, que é o ICMS, ele vai espraiar sobre a economia e a gente vai ter preços mais baixos no segundo semestre, ajudando aí a economia. E esse gráfico aí que você mostrou, ele vai dar um push para cima. E uma coisa que vai ajudar, o varejo. O varejo, cara, você vê Americanas, Magalu, Via Varejo, eles estão num preço de recuperação judicial. Olha, ó, Via Varejo, que eu acompanho bem Via Varejo, chegou a custar R$ 20. Estava vendo agora, R$ 1,96. Não, ela chegou a 24, 25, foi muito lá em cima. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele tinha comprado a 4,50, chegou em 24, falei, pô, bicho, tu não vai vender, não? Vai vender quando? Quando chegar em 30? E aí ele ficava assim, meio atordoado, né? E aí segurou, e aí viu uma queda brava. Né? E levou, tadinho, e pior que ele não usava o aluguel, cara. Não tinha a custódia remunerada ativada. Pô, tinha ação pagando 30%, o IRB chegou a pagar 30% ao ano de taxa de aluguel. Quer ver? Vou até consultar umas aqui. Isso é uma lição pro investidor, né, cara? Nunca vi ninguém quebrando colocando lucro no bolso. Então, assim, coloca o lucro no bolso. Quer permanecer porque acha que vai continuar subindo. Trabalhar com percentuais. Coloca 20% no bolso, fica com 80%, protege. Olha aqui, mas esses casos do varejo, ele é emblemático nessa questão de botar lucro no bolso. Olha o IRB aqui, ó. 16,99 de juros ao ano, cara. Quase uma Selic e meia aqui, quase, só de aluguel, só de remuneração de aluguel. Vamos ver outra aqui, BR Malls, também estava bem, bem, bem interessante. Ó, já baixou bastante, isso aqui chegou a estar 10, agora já caiu para 2,77. Agora vamos ver a Via Varejo. Dia 3. 4,22, já baixou bastante. Então, realmente, hoje, quem tem o patinho feio aí do aluguel, ou assim, da perspectiva de queda, ainda é o IRB, né? Até hoje, nunca saiu da berlinda, né? Isso, e tem grandes investidores, né? Até Bradesco e Itaú aumentaram posição recente, mas realmente... o Luiz Barsi, né? O Luiz caiu Barsi 90%, né? Luiz Barsi está comprando a rodo, né? Está com assento no conselho já e tudo mais. Enfim, daqui a pouco ele fecha o capital do negócio e compra tudo para ele. Já ele vira o acionista majoritário e manda em tudo lá. Pois é, cara. Então, mas isso que é o doido, né? Tipo, a gente que estuda muito, a gente fica, porra, com o cérebro mexido, né? Porque o sentimento de manada, que é o nosso instinto natural, é medo. Pô, tá todo mundo com medo, vou ficar com medo, né? Pode vir recessão, a economia brasileira tem muitos desafios, mas, pô, quando você olha os ciclos, quando você olha os números na realidade, né, nua e crua, cara, dá uma vontade de ficar otimista, cara, dá uma vontade de pensar, meu Deus, está tudo muito barato, tem muito espaço para crescer, a economia está melhorando, a política, pô, tá horrível, mas já teve tão pior, cara. Até esses escândalos que estão vindo agora, que são complexos, dificílimos, né? Super, super, enfim, para usar uma palavra aqui mais leve, como é que é? Escalafobéticos, né? Até umas coisas bem, bem bizarras. Só que ainda assim, não é aquele escândalo que nem a gente tinha em nível petrolão, né? Que é aquele escândalo global, a maior história de corrupção do planeta, não sei o quê. É aquela coisa assim, mais dia a dia, né? Esse caso do cara da Caixa ali, porra, lamentável, né? Ficar assediando mulheres, enfim, isso gera crise.
mas graças a Deus isso não é aquele mesmo nível de crise que tinha quando a gente tinha esses piores escândalos da história, né? Tipo, bilhões de corrupção, enfim. Então, mesmo com tudo isso, ainda sinto uma pontadinha assim de esperança, dá uma vontade de ficar otimista, né? Dá total. E o quão barato, né, Gabriel? Eu acho que é difícil a gente encontrar um nível de preço tão barato. É só depois botar o gráfico de novo de PL. Cara, a gente está com um PL mais barato do que no impeachment. E no impeachment a gente foi uma disputa política muito grande, né, e tal. Você tem que ter 3/5 do Congresso para conseguir depor uma presidente. É traumático, né? Uma presidente eleita e tal. E todo mundo numa incerteza. E mesmo naquele tempo a gente está mais barato. Então, realmente, se não é compra agora, vai ser difícil ser de novo. Pois é o grande paradoxo da faca caindo, né? Pô, você vai pegar a faca caindo e você pode se cortar. Mas, cara, dá muita vontade, né? Olha esse gráfico aí. Ele ainda nem está completo, né? Que só está até 2021. Mas o de 2022 já baixou desse nível aqui de 2008, ó, e está um pouquinho mais abaixo. Eu vou Então, até está pegar mais um outro. barato que a maior crise do capitalismo depois de 1929. Pois é, pois é. Vou pegar um outro. É muito rápido o taxa. É, vou Eu acho pegar assim, aqui. o investidor, ele sempre ter percentuais, né? Então, o investidor que é agressivo, ele trabalha com 50-50, 50 renda variável ou 50 renda fixa, um número, né, como base. Aí, à medida que você vai se tornando mais agressivo, você vai aumentando a renda variável. Hoje, na situação que a gente está, de barato, eu acho que, claro que tem que aproveitar o juro, mas usar parte dessa composição de renda variável para comprar as excelentes empresas que a gente tem hoje. Empresas que estão desalavancadas, com dívida dentro das melhores práticas e muito baratas e distribuindo bastante dividendo. Ó, 5,46. Nossa Olha Senhora. isso. Né? Tá demais, cara. Tá demais. 5,42. Olha lá. Estamos em preços de 2001, cara. Preço de 2001. O plano real tinha 5 anos, 6 anos só, pô. E a gente está voltando, né, no tempo, 20 anos aí, cara. Então, realmente, assim, a questão é, pessoal, estudar, focar em longo prazo, fazer o dever de casa ali das análises. Se está na dúvida, compra só os grandes medalhões, claro, ciente dos riscos, né? Mas, pô, empresas que têm aí 50, 70, 100, 200 anos, às vezes, que têm histórico de lucro, que têm posição de mercado, estão muito baratas, né? Então, a ideia é quem tiver estômago, né? Eu até estava falando sobre isso. Qual é o principal órgão do investidor, né? Não é nem o cérebro e nem o bolso, é o estômago. É o estômago. O principal órgão do investidor é o estômago, porque se fosse o cérebro, todo cara super inteligente estava rico, né? Então não é só o cérebro, não basta ser só inteligente, né? Então é a questão das emoções, né? Por isso que a gente brinca que é o estômago. Então o investidor, quanto mais ele estuda, mais estômago ele adquire, né? Mais ele fica convicto, mais ele tem tranquilidade para fazer as apostas. E hoje a gente realmente está numa janela que, pô, daqui a 5 anos é difícil imaginar que quem comprar agora, quem investir agora, não vai ter ganho bastante dinheiro. Assim, e muito provavelmente acima da Selic, acima da taxa CDI, né, acima da taxa de renda fixa nesses próximos 5 anos. Porque, pô, a gente imaginar que o juro vai ficar em 2 dígitos, 5, 10 anos, né, a média do Banco Central para ficar sem mexer nos juros é 4 meses, ele não fica mais do que 4, 5 meses sem fazer nada, né, sem mexer. Então, agora, na hora que ele fechar a porta, falar, não, acabou, vamos segurar, né? E provavelmente vai ser já nessa próxima, né? Até compartilhar de novo aqui, ó, a ótima notícia, né? Que vai deixar o Roberto Campos Neto dormir tranquilo. Olha isso aqui, ó. 13,74, ó, o DI de janeiro de 2023, né? Esse DI 1F23 aqui é os juros de janeiro de 2023. Então, ele já está abaixo da máxima esperada de 13,75. Se isso se permanecer, porra, o Banco Central vai ter todo o conforto de fazer mais um incrementinho de 0,5 e, cara, fechar a porta. É isso.
né? Igual que os juros de 2031, ó, já está em 12,84. Tudo bem, está meio alto, né? Mas está abaixo, né? Então mostra uma tendência de queda na curva longa. Então eu vejo assim que estamos com os astros alinhados para quem quer começar a investir. É um dos melhores momentos realmente. E assim, é comparável, não sei se você já ouviu falar dessa história, mas tem uma história que diz que o melhor ano da história para investir de todos os anos do mercado financeiro é 1983, por um acaso o ano que eu nasci. Mas dizem que esse ano, quem comprou nesse ano gerou as maiores fortunas, né? Porque foi logo no início da internet, né? Antes da internet surgir e mudar todo o planeta, e também foi quando a tecnologia deu uma massificada, né? Então, poxa, a gente está num momento em que a gente tem muito mais tecnologia, tem muito mais condição, tem muito mais possibilidades, e tudo barato e o juro muito, muito atrativo, né? Então, chega a ficar zonzo, né? De vontade de comprar tudo. A vontade de comprar tudo, porque realmente está aqui, eu estava vendo, estou vendo aqui, Gabriel, olha só. IRB custando R$ 2. Via está fechando 1,92. Magalu, que já chegou também a custar R$ 26, está custando 2,34. Pois é. Então, E assim, a Magalu é um case muito legal, porque a Magalu, depois que ela fez o IPO, ela ficou uns 10 anos, ficou muitos anos em queda, chegou a 2 centavos, ou 2 ou 3 centavos na mínima, e aí desses 3 centavos disparou para os 20 e poucos, né? Que foi aquela pancada que deixou todo mundo zonzo, né? Meu Deus, a Magalu é a nova Amazon e tudo mais. Então, o grande lance do investidor pouco experiente é não perceber a violência desses ciclos, né? Pô, o cara que comprou Magalu lá se não me engano, acho que foi no IPO, essa conta, ou no IPO ou nessa mínima ali. O cara que comprou, mesmo com esses 80, 90% de queda, ainda está com 600% de ganho. O cara tinha 20 mil por cento de ganho, aí diminuiu para 600% de ganho. Porra, caiu 80% do ano passado para cá, mas o cara ainda tem 600% de valorização, vai ficar triste? Né? Então, esses momentos são uma oportunidade muito legal. é o momento agora. Quem não comprar agora, assim, é difícil comprar depois. Claro que vai estar comprando com menos riscos, mas, de novo, é uma plantação para colher daqui a 2, 3 anos. Né? Então, tem estômago. E empolgamos aqui, né? O tempo passou, vamos para as apostas. E aí, apostas para os próximos capítulos aí, o que você tem? Então, a gente finaliza hoje o semestre, um semestre bastante estranho aí no mercado, né? Então, amanhã, a partir de amanhã, a gente já entra aí no segundo semestre. No Brasil, a gente vai ter eleição. Lá fora, eu acho que ainda existe essa disputa geopolítica entre Rússia e Europa e que reverbera nos Estados Unidos, né? E quando isso tiver aplanado, a gente pode, e esse ajuste tiver sido feito, a gente pode ter de novo essa correria lá para cima, enquanto essa disputa velada entre Rússia, Europa e Estados Unidos, e com China também ali no meio, não estiver clara, acho que a gente não tem drive para crescimento no mundo, né? Principalmente Europa e Estados Unidos. E no Brasil, em termos econômicos, a gente está com as contas redondas. Agora a gente tem a certeza eleitoral. Julho já começa um aquecimento ainda maior para as eleições. Agosto começa o período eleitoral e aí a gente vai ver muito mais escândalos, né, para desgastar o governo. Então, a minha aposta principal é que a gente continue nesse meio do caminho, acho que sem muito drive para subir a bolsa, mas também muito barato e os investidores aproveitando. Então, a gente vai ficar nessa consolidação e lá fora ainda aposto que vai ter mais quedas e a ver como que o Banco Central, depois desse dado de hoje, de inflação dentro do esperado, se ele vai continuar apertando o acelerador para 0,75 ou se ele já acomoda no 0,5. E aí, se ele vir acomodar no 0,5, aí sim pode ser um drive que comece o ajuste. Então, acho que as principais apostas seriam nessa linha. Isso aí. Eu tenho como aposta aí para a semana que vem
enxergar essa curva de juros, né? Eu estou curioso porque eu acho que a curva de juros está tendo muita volatilidade e, assim, eu acho que ela vai começar, né, com essa coroada que deu ali do juro, né, baixando do 13,75 para janeiro. Eu acho que isso aí vai começar a consolidar o que vai acontecer com nossos juros, né? Então, se o juro de janeiro de 2023 ficar persistentemente abaixo de 13,75, isso vai acabar puxando todos os vértices da curva para baixo. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque essa queda de juro pode anunciar o que está por vir aí. Bom, é isso aí, galera. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês. Sigam a gente lá no Instagram e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Tudo de bom.